Olá pessoal, mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre as medidas de posição e de variabilidade. Ok? São os outros dois tipos de medida de resumo. Nós já vimos na última aula as medidas de centralidade e agora nós vamos ver, começando pela de dispersão, tá? Ou de variabilidade. Então a nossa motivação é eu tenho equipamentos aqui que são são produzidos modems, tá? Tipo esses de internet que a gente tem em casa, de Wi-Fi, tá? E nessa linha de produção é medido a potência do sinal emitido pela antena. Então, por exemplo, eu observei que a potência da minha antena ela é de 7,43 decibéis e a mediana é de 7,78, ou seja, a minha média é bem menor do que a mediana, então é bem possível que eu tenha valores discrepantes ali para o lado esquerdo, né, seja menor do que a mediana. Posso ter grupos, tá? Conheço grupos desbalanceados, conheço fazendo com que a mediana seja diferente da média. E eu posso ter também uma simetria negativa, ou seja, uma simetria à esquerda, onde a minha média ela está tendendo para esse lado assimétrico. Então pode ocorrer essas três coisas. Eu não sei. E as perguntas que a gente pode fazer agora é como é que esses dados, né, o restante dos dados, porque as medidas de centralidade elas dão uma interpretação de que esse valor é uniforme para todos, né, no caso da média. Mas o quanto o restante dos dados estão se afastando, por exemplo, será que essa potência da, das minhas antenas, eu tenho valores muito altos de tal forma que eu consiga, essas antenas estejam emitindo, é, estejam gerando campos eletromagnéticos que vão dar interferência, por exemplo, num computador, num celular, no marca-passo de uma pessoa, tá? Em outros equipamentos eletrônicos. Outra coisa que é muito comum de acontecer é quando a gente tem dois modems de Wi-Fi, né, numa região pequena, uma antena acaba sobrepondo a outra e você não consegue sinal em nenhum dos dois, né, porque fica o que a gente chama de um derruba o outro, né, mas na verdade é que uma antena está tão forte que causa uma interferência eletromagnética e acaba que o sinal das duas ou de uma acaba se perdendo. Eu posso aí também estar. Será que alguma dessas observações saiu dos limites de engenharia, que é justamente esses casos que eu estou falando? É quando elas passam de, de valores que a gente não quer. E outra coisa que é muito importante em tipos de processo de manufatura é se esse processo de manufatura está sob controle. Estar sob controle significa que o que está sendo produzido homogêneo, tá? Porque isso daí é importante. Por exemplo, você compra um celular e que, sei lá, esses celulares da moda que custam 7, 8 mil reais, até 15 mil reais estão chegando agora, né? Então você, sei lá, gastou 10 mil reais num equipamento que tem é, uma, uma engenharia de software e de hardware ali, de lentes muito boas, onde você tem fotos perfeitas, tá? E mas no final você teve esse seu aparelho, ele saiu dos limites de engenharia e aí as suas fotos que você
esperava que fossem bem legais, com alta definição, alta nitidez, acabam saindo meio embaçadas ou não ficam legais, né? Então não é aquilo que você esperava. Então isso daí é um caso onde o controle de fabricação implica em problemas gravíssimos, porque você vai reclamar, você vai pedir o dinheiro de volta, a empresa vai perder o investimento naquele aparelho, tá? Tudo bem, mas você perde uma linha inteira, por exemplo, o que aconteceu com um celular aí há uns tempos atrás, em que a bateria explodia, né? O celular pegava fogo. Então, você perdeu um lote inteiro ali de, de produtos, tá? Então, todas essas coisas são importantes analisar para justamente não acontecer esse tipo de coisa. Tá, então, o que é a dispersão? Dispersão é simplesmente a variação dos dados em torno de uma medida de centralidade. E essa variação ela está diretamente ligada ao grau de homogeneidade ou heterogeneidade da população e da amostra que a gente está observando. Uma das medidas mais simples e mais é, populares é a amplitude, onde você pega a diferença modular entre o máximo e o mínimo. E tem um. Deixa eu pular aqui, que isso aqui. Tá. E a outra medida de dispersão, que é de fato que a gente vai usar mais, que é a variância. A variância ela é definida dessa forma aqui. Ela é representada pela letra S elevado ao quadrado, tá? E, claro, isso daqui é chamado de variância amostral porque existe um outro método para calcular a variância populacional, tá? A diferença é que aqui eu uso o tamanho, eu divido essa quantidade pelo tamanho, tá? Da população ou da amostra ou do conjunto, né? E aqui não, eu divido por, pelo tamanho menos um, tá? Então, mas a expressão que a gente vai usar é essa daqui mesmo. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou calculando xi é uma observação e eu estou subtraindo ela da minha média da minha média aritmética, tá? Quando eu elevo isso ao quadrado, eu coloco essa distância em uma escala positiva, tá? Então, significa que quanto maior é essa distância ao quadrado, significa que mais longe a minha observação está da média. E se essa distância ao quadrado estiver próxima de zero, então quer dizer que a minha observação está muito próximo da média. Tá? Então, acaba que essa, essa expressão, essa estatística, ela é sempre uma estatística positiva. Tá? Porque ela não pode ser igual a zero, ela só vai ser igual a zero quando todas as observações forem iguais à média. Significa o quê? Quando todas as observações são iguais, você não tem variabilidade, você não tem aleatoriedade. Então, só existe esse caso quando você está trabalhando com experimentos determinísticos. Mas no nosso caso, a gente não trabalha com experimentos determinísticos, somente com probabilísticos. Então, é claro que vai existir alguma diferença entre essas observações do experimento. Então, é por isso que essa expressão matemática, mesmo que matematicamente você olhe, não, isso daí pode ser igual a zero, pode, tá? Mas ela é sempre positiva, porque a gente está trabalhando com experimentos
probabilísticos. Se fosse experimentos determinísticos, aí sim ela seria igual a zero. Tá? Então, como ela está numa escala positiva, né, tá definida nos reais positivos, então quanto maior, né, mais distante do zero, quando ela tende para mais infinito, significa que eu tenho uma variância grande. Quando ela tende para zero, né, é claro que ela não vai ser zero, vai ser um valor aproximadamente zero, tá? Que converge para zero. Então eu tenho uma variância pequena. Então, por exemplo, eu tenho aqui a, a minha média. Na verdade, isso daqui é a minha variância populacional. É isso? Não, é a minha média. Tá. E o que eu tenho aqui, esses gráficos, eles representam uma dispersão, né, dos dados. Tá? Então, eu tenho 6 amostras distintas, onde o que diferencia uma da outra é o tamanho, na verdade, a variabilidade dos dados. Então, quando eu tenho uma variabilidade dos dados alta, você vê que os dados aqui, que estão representando por esse gráfico, eles estão muito mais dispersos. E quando a variabilidade vai diminuindo, você vê que esses valores, esses pontos, eles vão convergindo o valor da média. Então, significa exatamente o que a gente estava discutindo ainda agora. Quanto mais próximos são os valores da média, menor vai ser a minha variância. Então, significa que essa primeira amostra ela tem uma variância alta, a maior dentre as 6, e essa sexta tem a menor variância, ou seja, os pontos estão muito próximos da, da minha média aritmética. Isso daqui é para uma população simétrica. Nesse gráfico, essa linha preta aqui desse quadrado, ele é representado pela mediana. Então você tem aqui uma população simétrica. Quando você tem uma alta dispersão aqui, você vê que a média ficou maior do que a mediana. Por quê? Porque além de eu ter uma alta dispersão, tá? Essa alta dispersão pode gerar um comportamento assimétrico. Eu também tenho, por exemplo, essa bolinha aqui, que é um outlier, então tem um valor discrepante, então por isso que a minha média ficou, assim, ficou diferente, né? Na verdade, a gente nem está vendo a média daqui, mas a média ela estaria mais ou menos por aqui, bem próximo da linha vermelha, justamente porque tem essa presença de outlier. Então vocês vão vendo que quando a variabilidade diminui, a minha mediana ela vai ser igual à média. Então, quando eu tenho média e mediana valores muito iguais e a variância pequena, que é esse caso, significa que eu tenho aí uma população, uma amostra mais homogênea. Quando eu tenho uma maior dispersão, mais heterogênea. Então, essa heterogeneidade ela impacta diretamente na relação entre a média e a mediana. Quando eu tenho populações assimétricas, então, quando ocorre a assimetria, eu já tenho uma população heterogênea. Tá? Então, vocês veem que também, quando a variância diminui, mesmo eu tendo essa heterogeneidade decorrente da simetria, você acaba tendo, quando essa variância é menor, você não tem uma diferença entre a média e a mediana. Ou seja, variância pequena, média e mediana próximas, acaba que mesmo sendo observações de uma população assimétrica, por conta dessa variância ser pequena, elas acabam tendo um comportamento homogêneo. Tá? Então, não é só a diferença entre média e mediana que influenciam
na heterogeneidade ou naqueles três tipos de comportamento, que é valores extremos e outliers, grupos e assimetria. Tá? Também a variância influencia nisso. Então, assim, para analisar a variância, a gente usa uh, essas ideias aqui. Uma variância pequena, ela vai indicar uma homogeneidade de dados, tá? Ou ausência de outliers ou ausência de grupo. Uma variância grande, ela já pode indicar uma heterogeneidade, tá? Presença de outliers ou a presença de grupos, ou até mesmo nos dois casos, né, essa heterogeneidade pode ser representada pela assimetria. E no primeiro caso, onde a variância é pequena, essa homogeneidade pode ser representada pela assimetria. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo onde a minha média e mediana são valores um pouco distantes, tá? E a minha variância é 1. Se eu olhar para isso, fazendo aquela análise rápida de média e mediana, eu acredito que seja uma amostra oriunda de uma população heterogênea, né? Com um possível outlier acima da mediana, ou pode ser grupos também, ou pode ser uma simetria à direita, uma simetria positiva. E, na verdade, os dados só eram oriundos de uma variabilidade baixa. Então, a variância é igual a 1,01 é uma variabilidade baixa. Tá? Então, essa diferença entre média e mediana, de fato, não é grande por conta de que essa variabilidade é pequena. Agora eu tenho aqui a média é 0,3 e a mediana é um valor próximo de zero. Tá? E agora eu tenho uma variância de 7,04. Então, a média é muito maior do que a mediana, então tenho aquela simetria positiva pelo lado direito ou outlier e uma variabilidade alta. Então, nesse caso, os meus dados até são homogêneos, mas eu tenho ali a alta variabilidade decorrente do outlier. Tá? Como a distância do outlier para a média vai ser um valor alto e isso elevado ao quadrado vai ser um valor mais alto ainda, quando eu fizer aquela soma para o cálculo da variância, esse valor vai ser grande. Tá? Então, é por isso que a minha variância ficou grande. Então, assim como a média, a minha variância também é uma medida sensível a valores extremos. Agora, nesse caso, eu tenho média e mediana diferentes, tá? Média menor do que a mediana e uma variância de 99. Então, nesse caso, eu só tenho uma alta variabilidade, que também é uma fonte de heterogeneidade, tá? É quando a minha população, ela simplesmente tem uma tem características, né, muito distintas, mas é algo comum dela, tá? Por exemplo, se você observa fenótipos de cães, né, que são as características físicas de cães, por exemplo, que não tem uma raça definida, né, esses SRDs. Você vê que eles têm características muito distintas, mas são o mesmo animal, é a mesma espécie, tá? Então, é uma questão natural daquela população, né, dessa espécie. Então, é uma variabilidade alta ali dos tipos de características físicas.
que eu tenho, por exemplo, a variância também foi um valor bem maior, porque eu tenho essa alta variabilidade foi decorrente da presença de grupos. Tá? Então significa assim, quando a variância é pequena, é, eu tenho homogeneidade, os dados possivelmente assimétricos, talvez sem outliers e possivelmente sem grupos ou com grupos balanceados. E quando eu tenho uma variabilidade alta, eu tenho dados heterogêneos, com, eles, podem, eles podem ser assimétricos, tá? Também. Eles podem ter outliers e eles podem ter grupos ou eles têm uma característica natural de alta variabilidade, tá? Então pode ocorrer todos esses casos. Então a variância ela ajuda a complementar aquela análise que nós fizemos usando a, a média e a mediana. Uma outra medida de dispersão que nós usamos muito é o desvio padrão. Tá? O desvio padrão ele serve para resolver esse problema aqui. Por exemplo, eu calculo a variância do tempo de fabricação do produto. Como, digamos que o tempo é medido em segundos. Como eu estou fazendo aquela soma, aquela diferença, e aquela diferença está sendo elevada ao quadrado, isso aqui, essa diferença aqui que a gente chama de desvio, ele está sendo elevado ao quadrado, que a gente chama de desvio quadrático, faz com que a unidade de medida passe a ser também elevada ao quadrado. Então, quando eu calculo a variância do tempo de fabricação de produto, ela vai estar ao quadrado. Então, nesse caso, a variância seria 4,5 segundos ao quadrado. A variância de peso de pessoas é 10,2 quilogramas ao quadrado. A altura de pessoas é 49 centímetros quadrados. A gente até consegue interpretar o que é centímetros ao quadrado, mas quilos ao quadrado e segundo ao quadrado a gente não faz ideia de como interpretar isso, tá? Então, para a gente ainda ter uma medida de variabilidade, mas que essa medida ela esteja ali na mesma unidade de medida, né, da variável original, a gente simplesmente tira a raiz quadrada, porque aí volta para a medida original, né, o que era segundos ao quadrado volta para segundos, quilogramas ao quadrado volta para quilogramas, centímetros ao quadrado volta para centímetros. E aí a gente consegue recuperar o caráter de interpretar os dados, tá? De interpretar uh, essas estatísticas usando a unidade de medida original da variável. Então, esse quadrado da variância, essa raiz quadrada da variância é definida como desvio padrão. Então, por isso que lá a gente representava a variância por S elevado ao quadrado, porque só o S ele é definido como sendo desvio padrão, tá bom? Então, tem essa diferença entre os dois. Eu falei que existe uma variância alta, uma variância baixa, mas como é que a gente identifica que de fato uma variância é alta ou uma variância baixa? Para isso a gente usa o coeficiente de variação, tá? Por quê? Porque o coeficiente de variação que tem essa expressão, que é o desvio padrão dividido pela média, então quando eu faço desvio padrão, ele tem a mesma unidade de medida. Por exemplo, lá do tempo de fabricação seria em segundos. E a média também vai ter a sua unidade de medidas em segundos. Então, quando eu estou dividindo aqui essas duas quantidades com com a mesma unidade de medida, essas unidades de medida se cancelam. Então, você tem uma expressão que
ela não é variante em relação à unidade de medida. Por exemplo, é, uma variância de um desvio padrão, por exemplo, de 2 quilos para um grupo de pessoas, não sei se é uma variância grande, mas eu sei que é uma variabilidade grande, mas um desvio padrão de 1.000 quilos é uma variabilidade muito alta. Mas será que 1.000 quilos é uma variabilidade alta para pesos de caminhões, por exemplo? Não sei. É, então, quando eu uso o coeficiente de variação, eu excluo esse, esse problema, né, essa ambiguidade da interpretação do resultado. E melhor ainda, como eu multiplico isso por 100%, eu tenho uma escala aí de porcentagem, então significa que é muito mais fácil de interpretar, tá? Não necessariamente você precisa multiplicar por 100%, até porque ele vai sair da escala. Algumas vezes você vai ter mais de coeficiente de variação com mais de 100%, né? Então é meio complicado. Eu sei que para a maioria das pessoas ter porcentagem acima de 100 é normal, né? Você fala, eu tive um aumento de 200% no meu lucro da empresa e tal, mas isso não existe, tá? A porcentagem é só de 0 a 100 mesmo. Para quem de fato se importa com essas questões mais matemáticas, mas para quem vai ler o seu trabalho, né, não vai entender isso daqui perfeitamente. Se não for um matemático, um estatístico chato, né, vai dar tudo certo. Então você multiplica isso daqui por 100 e aí você tem uma facilidade maior ainda de explicar essa variabilidade. Por quê? Bastou essa variabilidade estar próxima de 100 para você dizer que tem uma alta variabilidade. Tá? Então a gente usa eu uso essa escala, não é uma escala universal, tá? Você tem outros tipos de escala, que inclusive tem escalas intermediárias ali entre baixa e alta variabilidade. Mas eu uso essa daqui como referência, né? Então, se o meu coeficiente de variação está acima de 70%, aí eu já tenho uma variabilidade alta nos meus dados, tá? Ou você pode definir acima de 80, acima de 90, tá? Isso aí é de acordo com o seu critério, mas entenda que quando o coeficiente de variação está próximo de zero, eu tenho baixa variabilidade e mais próximo de 100, né? Maior é a minha variabilidade. Então, por exemplo, eu tenho esses dados, onde a minha variância é 0,99, é uma variância grande ou pequena. Aí eu calculo o coeficiente de variação, que é 9,8%, que é um número próximo de zero, então a variabilidade bem baixa. Agora aqui eu tenho 17%. Vocês viram que a, a variância aumentou, mas foi em decorrência de um outlier, mas mesmo assim isso representa uma variabilidade baixa, tá, no restante dos dados. E isso que é legal, que ele leva em consideração os outros dados, ele a questão de variação não é tão sensível a esses valores extremos. Tá? Aqui eu já tenho algo acima de 100%, né? Então seria 119%, mas é o caso onde eu teria uma alta variabilidade. 21%, mesmo eu tendo uma baixa variabilidade, eu ainda tenho presença de grupo. Bom, e os últimos são as medidas de posição. E eu vou me concentrar somente nos quartis, e ele tem 3 quartis, que como o nome está sugerindo, você particiona os dados em 4 partes iguais. Tá? Então você vai ter
três medidas que vão separar esses dados. Essas medidas são até chamadas de separatrizes, mas não é mais um termo muito usado, tá? É um termo bem antigo. Então, como é que funciona? Basicamente, a gente tem dois quartis que a gente se propõe a analisar. O quartil 1, que é o primeiro quartil, ele tem 25% das observações inferiores a ele e 75% das observações maiores do que ele. O segundo quartil seria a segunda separatriz, né, o separador ali, ele é a própria mediana, então tem 50% para cada lado. Tá? Como eu falei lá sobre a mediana, que era uma medida de centralidade, mas também era uma medida de posição. E o terceiro quartil, ele é o contrário do primeiro. Né? Eu tenho 75% das observações são menores do que ele e 25% são maiores do que ele. Tá? A gente analisa a proximidade dos quartis em relação à mediana e em relação ao máximo e o mínimo, que eles ajudam bastante a gente a identificar a questão de outlier, de alta variabilidade. Tá? Aqui nos slides tem as regras. Quando a distância entre o primeiro quartil e a mediana é um valor muito próximo da distância do terceiro quartil para a mediana, eu tenho aí dados simétricos, né, sem outliers ou grupos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a média, um valor maior do que a mediana, né? Então, eu poderia ter aí a simetria positiva, eu poderia ter outliers, né, do lado direito, ou até mesmo grupos. Mas quando eu vejo a diferença entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, são valores próximos, tá? Então aí eu não tenho eu não tenho essa evidência, mais uma evidência sobre essas questões de assimetria e outlier, tá? Então o, a média mediana está me dizendo uma coisa, mas os quartis estão dizendo outra. Então, como não tem essa, essa, essa mesma conclusão, analisando essas medidas, então, de fato, a gente assume que esses dados não tem indícios, né, dessas outras coisas. Tá? Essas outras análises, elas são um pouco mais complexas, tá? Elas estão aqui no slide, tá? Como você detecta assimetria e outlier nos, nos dados, tá? Então, ela tem essas regrinhas, basta você ver as regrinhas e fazer essas análises, tá? Mas não é uma coisa que eu vou querer. Eu até já escrevi já coloquei o exercício na pasta, tá? Esse assunto, inclusive, vai cair, mas tem um quesito que eu falo sobre a questão de análise dessas medidas e vocês podem pular essa parte de medida de posição, tá? Porque é uma é, é bem complexo de fazer esse tipo de análise, tá? E depois a gente vai ver as análises gráficas e os gráficos são muito mais simples de se analisar. Então, isso daqui é muita dor de cabeça para uma coisa que a gente vai ver depois que é extremamente simples, tá? Mas vejam aqui que é possível usar também essas medidas para você detectar esses tipos de comportamento, tá? Vocês podem ver que toda hora eu apresentei essas análises com gráficos, né? Para o gráfico mostrar
o que realmente estava acontecendo, porque justamente a visualização gráfica é muito melhor do que essa visualização através das medidas de resumo, tá? As medidas de resumo são importantes, tá? Principalmente na mão de pessoas experientes para trabalhar com elas, mas para um público geral, o gráfico já é uma boa fonte de informação, tá? Já passa muita informação que as pessoas precisam é, daquela sua pesquisa, do seu trabalho e tudo, tá bom? Então, a aula fica por aqui. Lembrando que lá na pasta já tem um nosso primeiro exercício parcial, tá? Eu sugiro que vocês façam esse exercício desse slide, tentando comparar e usar aquelas regras que estão escritas para tentar detectar esse tipo de, de comportamento, né, de assimetria, outlier e tudo mais, alta variabilidade, baixa variabilidade. E vocês podem, na aula síncrona, conversar comigo e a gente pode debater esses resultados, tá bom? É bastante interessante que vocês trabalhem isso daqui, porque isso daqui vai ajudar bastante vocês a compreender melhor essas, como essas medidas têm uma relação e como esses comportamentos esses padrões que você consegue observar por meio dessas medidas, eles se traduzem em informações importantes dentro de um contexto. No caso aqui é um contexto de cultura de bactérias, mas vocês podem pensar em um outro contexto que esteja mais associado ao curso de vocês, né, para a futura profissão de vocês. Tá? Então, isso é bem legal de se fazer, um exercício simples, porque você pode procurar na internet o que é cultura de bactéria, é uma coisa bem simples, você vai entender e vai conseguir interpretar os resultados da cultura, né, de bactérias com relação a essas medidas. E é um exercício muito bom de se fazer, tá? Então vocês podem tirar dúvida comigo na próxima aula síncrona, que eu acredito que seja essa quinta-feira, tá bom? Então, encerra por aqui. O próximo tópico que nós vamos ver são os gráficos, tá? As representações gráficas, que são bem melhores de enxergar tudo isso, tá bom? Até mais, então. Um abraço.